Jesus, abra sua Bíblia em Zacarias. Está o penúltimo livro do Antigo Testamento. Tem Mateus, do Novo. Vocês vão para trás, tem Malaquias. E logo depois tem Zacarias. Zacarias capítulo 3, verso 1. Aleluia. Zacarias capítulo 3, verso 1. Aleluia. Como vocês já sabem, estamos dando sequência naquela mensagem para conhecermos em como combater o nosso inimigo, o diabo. E a gente está seguindo o texto base de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde fala: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, seu adversário, Satanás, anda ao redor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Hoje daremos sequência com relação às suas obras e artimanhas, falando sobre ele se opor aos justos. E se Deus assim permitir, eu conseguir levar a mensagem resumidamente, vamos falar também sobre ele tenta o cristão. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Zacarias capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Zacarias capítulo 3, verso. Deus abençoe a irmã Simara também, que veio hoje. Deus abençoe, bênção. Glória a Deus. Zacarias capítulo 3, verso 1. Aleluia. Todo mundo encontrou? Amém? Amém. Glória a Deus. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. Amém? Senhor, nosso Deus e soberano Pai celestial, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Pai, onde estamos reunidos com a Tua igreja nessa noite, ó Pai, numa só fé, num só Espírito, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Já foi falado conosco nos louvores, mas fale conosco também na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, ó Pai, em nossas vidas, nos ensinando, Senhor Deus, a como caminhar, ó Pai, em Tua presença, a como estarmos, ó Pai, em santidade ao Senhor, combatendo o nosso adversário, Pai, com as armas que o Senhor nos concedeu. Pai soberano, nos dê sabedoria, Espírito Santo, ilumine a minha mente, a nossa mente, ó Pai, para entender a Tua palavra, nos dando sabedoria em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Como pastor de vocês, pela misericórdia de Deus, não escolhi ser, mas Deus me concedeu essa graça. Eu tenho que instruí-los e orientá-los em alguns quesitos da palavra. Então, às vezes, as pessoas falam: mas está pregando sobre o diabo. É necessário conhecermos o maligno, porque se a gente não conhecer o nosso inimigo, como vamos atacá-lo? Como vamos defender? Moisés enviou espias na época para ver a terra prometida, para ver o que tinha lá. Os espias foram. Depois Moisés faleceu, veio Josué no lugar e enviou espias para Jericó para conhecer os seus inimigos. Então é necessário que conheçamos quem é o nosso adversário. E nós estamos conhecendo nesse trajeto das mensagens como ele é, como ele existiu e o que ele faz. Então é necessário que conheçamos, e eu, como pastor de vocês, tenho a obrigação do Senhor de instruí-los a conhecer quem é e como combatê-lo. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Zacarias, ele era um profeta. Só vou pincelar ele aqui para vocês saberem de quem nós estamos falando com esse texto inicial. Zacarias, ele era um profeta na qual ele teve as suas visões do capítulo 1 até o 8, no ano de 520 a.C. E ele era contemporâneo de um outro profeta naquela época em Jerusalém, e ele era mais novo do profeta Ageu. Ele era mais novo que Ageu, ele era contemporâneo de Ageu. Era neto de Ido e era líder de uma família de sacerdotes, filho de Berequias. E ele foi contemporâneo também de Zorobabel, que era governador de Jerusalém. Nesta época em que Zacarias estava profetizando,
já estava pós-exílio em Babilônia. Ele nasceu em Babilônia, naquele cativeiro babilônico, e após um tempo, ele, ao crescer, já estava ali na saída de Babilônia, já estava fora do exílio, e Jerusalém já estava sendo restaurada. Lembrando que Jerusalém foi destruída, mas Esdras, Neemias, Zorobabel foram ali os responsáveis para a reconstrução de Jerusalém novamente, tanto do templo como do muro. Então, este Zacarias, ele pertencia à tribo de Levi, ele participou dessa Jerusalém renovada, e ele também era contemporâneo de Josué, que nós falamos aqui, o sumo sacerdote. Já que Jerusalém estava sendo reconstruída, a turma dos sacerdotes ali que expiava os pecados dos povos tinha que ser novamente reconstruída também, né? Colocar cada um no seu lugar. E Josué era um homem escolhido para ser o sumo sacerdote da Jerusalém renovada. Só que na visão que Zacarias teve, a gente vê que ele vê Satanás à direita se opondo a Josué. Como assim, pastor? Ô Jesus, ô Deus, Josué não está preparado para ser o sumo sacerdote, não. Satanás, ele faz isso. Deus coloca um propósito na nossa vida e ele acusa-nos perante Deus. Ele fala: olha, o seu filho lá, a irmã Celina lá, ô Deus, você deu um propósito para ela, mas ela não está preparada, não. Ele fica julgando com nós contra Deus. Só que nós sabemos que nós temos um advogado, e ele é Jesus Cristo, o Senhor. Em 1 João capítulo 2:1 fala que Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós à direita do Pai. A gente peca, falha, desliza no caminho, mas ele está à direita do Pai intercedendo por nós, e também está advogando-nos perante o Pai, falando: Pai, a irmã Celina lá está fiel ao Senhor, ela está preparada para fazer a obra do Senhor. Ô Pai, a irmã Adriana está preparada para fazer a obra do Senhor. Não ouve o que o Satanás está falando, não, ele é acusador. Jesus, ele está advogando-nos por nós. Nessa passagem, Josué estava preparado, mas Satanás, ele estava ali se opondo ao propósito de Josué. Então, mais uma das obras de Satanás para nos destruir, para acabar com a igreja, é se opor à igreja do Senhor. Desde sempre, lá na época dos apóstolos, dos mártires, desde que a igreja foi fundada lá em Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, lá na descida em Pentecostes, o diabo vem tentando de tudo para se opor aos santos do Senhor. E aí nós falamos que ele se opõe também através das calúnias que nós falamos na pregação passada, usando o seu próximo para te caluniar. Mas ele usa também, ele vai perante o Pai e acusa-nos perante o Senhor: olha, ele está pecando, ela está pecando e não merece este propósito na vida dele e dela, porque ela está andando fora do caminho do Senhor. Para seguir o seu propósito, Deus, a pessoa tem que caminhar direito, não tem não? Para seguir o seu propósito, tem que santificar, não tem não? Mas Jesus fala lá: Pai, o teu filho, o Senhor conhece o coração do teu filho. O Senhor escolheu o Samuel lá do ventre, antes de Samuel, dos pais deles cogitarem em tê-lo. O Senhor já conhecia como seria o Samuel, que seria um louvorista do Senhor, um baterista do Senhor, para levar a palavra do Senhor através da música, junto com o seu irmão Oliveira. Então, Pai, o Satanás, ele tem acusado Samuel, mas é mentira, ele é acusador, ele é mentiroso. O Senhor conhece o coração do Samuel, o Senhor conhece o coração do Oliveira, o Senhor conhece o coração da tua igreja, Senhor. Glória a Deus. Deus, ele se compadece de nós neste momento, porque ele ouve o que o seu filho fala com ele. Glória a Deus. Aleluia. A gente não tem que se preocupar com o que o diabo está nos acusando perante Deus. Se a gente estiver caminhando com o Senhor, buscando não falhar com a palavra, Jesus, ele está advogando-nos perante o Pai. E aí o diabo, ele não tem poder para interromper a obra do Senhor na sua vida e na minha. Ele tenta, de várias maneiras, e tenta nos acusando perante o Senhor. É como se fosse um tribunal. Deus o juiz, Jesus o advogado, e o diabo ali acusando cada um de nós ali perante o Senhor. Mas Jesus, sempre tendo misericórdia e nos amando, ele fala: Pai, perdoa eles. Eles estão tentando caminhar na tua presença. Eu fui lá, eu vivi naquela carne, eu sei como é sentir o que eles estão sentindo. Eu sei como é tentar vencer o pecado, Senhor. Eu sei como eles estão sentindo, ouviu? Presenciei
mas eles estão tentando. Ainda falta um pouquinho de força de vontade em alguns, mas eles estão tentando, Senhor. Eles estão tentando, Pai. Então tenha misericórdia deles. Não ouve o que o maligno está falando. Aí Deus, em sua misericórdia, imagina eu, Ele olha para o coração ali de cada um de nós, olha lá dentro, lá no fundo e vê, realmente, meu filho está tentando caminhar comigo. Eu vou cumprir o propósito que eu tenho na vida do meu filho. O diabo não vai interromper o propósito que eu tenho na vida do meu filho nem da minha filha. Então, desde tempos antigos, desde que o diabo passou a existir, ele vem tentando nos acusar perante Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, Paulo é usado pelo Espírito Santo para nos falar o seguinte. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por que vamos temer o acusador, se Deus está conosco? Aqui fala, ninguém será contra nós. Quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. O diabo pode tentar o que for, pode tentar levantar o que for. Ninguém será contra nós, se estamos debaixo da sombra do Onipotente. O nosso Deus é soberano, não podemos esquecer disso, gente. O diabo, ele lança acusações, ele lança opressões e você fica desanimado, você esquece que você está debaixo da sombra de um Deus poderoso. Um Deus que tudo pode fazer, um Deus que tem cuidado e zelado da tua noiva todo dia. Só que a gente esquece que Ele zela de nós. Vem uma aflição, vem um problema, vem uma acusação e a gente... Ah, Senhor, não vou mais fazer a tua obra. Como não? Se Deus é com você, quem será contra você, minha irmã e meu irmão? Agarre essa palavra. Pode levantar o que for no mundo lá fora. O homem não devemos temer. O diabo também muito menos, porque nós temos Deus em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Então ele vai sempre tentar se opor a nós, mas nós temos um advogado e temos Deus em nossa vida. Agarre essa palavra. Não deixe o inimigo vencer a guerra. Deus nos fez guerreiros, somos exércitos do Senhor. Amém? Salmo 46, abre comigo, nós vamos falar um pouquinho dele aqui. Salmos 46. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que nos apegar nessa promessa. E aí quando Deus vem falando para nós, refrisando o que a gente já sabe, é porque Ele sabe que a gente precisa de mais uma cutucadinha para a gente poder acreditar na palavra dele. A gente vê, Salmo 46, a gente vê que na época do povo de Israel, peregrinando pelo deserto, eles sempre relembravam o povo das leis. O povo sabia das leis, sabia o que ia andar com ele, mas sempre estava lá, refrisando. E assim com nós também. Toda vez que ele vem com uma palavra, talvez até repetida na sua vida, você está precisando. Porque às vezes você esquece que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Deus. E se Ele está com você, ninguém pode ir contra você. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Creia nessa palavra. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus ou não somos? Aleluia. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Pertencemos a Ele. Amém. Então não há nada que o diabo possa fazer contra nós. Ele vai se opor todo dia, mas Deus está conosco. Aleluia. Salmo 46, dos filhos de Coré, ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O diabo se opõe, você se entristece, mas Ele, Deus é o seu refúgio, é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza é o quê? É como se fosse uma barreira, algo forte, impenetrável, ou seja, o diabo não tem capacidade de penetrar em nossa vida, se Deus é a nossa fortaleza. Amém. Continua o salmista: socorro bem presente na angústia. O diabo se opõe, a gente ouve os falatórios, se entristece, vem a angústia, aí vamos lembrar: Senhor, o Senhor é o meu socorro. Clame a Jesus neste momento, não deixe o diabo vencer a guerra. Verso 2: pelo que não temeremos. E olha que interessante: ainda que a terra se mude, é coisa forte, e os montes se transportem, algo sobrenatural, para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha que lindo: há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E quem está no meio dela? Deus está no meio dela e não será abalada. Nós estamos na morada do Altíssimo e não seremos abalados, porque Ele é o nosso Senhor e Ele está no centro. O diabo não tem poder. Deus a ajudará, Deus te ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, Deus levanta a sua voz e a terra se derrete. Olha que lindo! O Senhor dos exércitos está conosco. Você não está sozinho não, irmão, irmã. Olha, Deus, Ele está com você em todo momento. Então, erga a cabeça. Aleluia. Erga a cabeça, pega a espada da fé e continue batalhando contra o inimigo. Vai vir oposição direta e reta contra a sua vida, mas Deus, Ele está com você. Glória a Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Verso 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, Ele é o Senhor dos exércitos, até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aí vem, aquietai-vos. Deus é tão lindo, né? Você está tudo esbravejando, nervoso, angustiado, desesperado. Aquieta, meu filho. Aquieta. Para quem está ficando nervoso, para quem está se desesperando, para quem está angustiado, aquieta o seu coração. É isso que o diabo quer que você fique atribulado, com a sua alma perturbada, abatida. Aquieta e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus. Olha aí. Aquieta essa mulher. Fica tranquilo, fica sereno. Coloca o pé na rede e fica lá descansando. Sabe por quê? O diabo vai te levantar toda vez. Mas não se importe com os levantes, porque Deus está com vocês. Deus está conosco. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Serei exaltado, diz Deus, entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor, ele salmista repete: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na sua Bíblia tem Selá escrito aí? Selá? Tem? Quando tem essa parte aí, ou é os instrumentos repetindo a melodia, ou é a multidão cantando junto essa mesma estrofe uníssono, todo mundo junto, repetindo e meditando essa estrofe aqui. Ou seja, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Eles repetiam e meditavam nessa palavra para que se enraizasse em seu coração essa palavra. Então, grave isso no seu coração. Vem a oposição, o Senhor dos exércitos está comigo. Grave isso. Vem a tristeza, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Glória a Deus. Eles repetiam isso direto e reto nessa canção. Aleluia. E outra coisa, lá em cima, lá no versículo 3, eles repetem essa frase: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Repetiu isso, ou seja, ainda que venha uma tempestade contra a minha vida, ainda que venham problemas sobrenaturais que eu vejo que tem impossibilidade de eu resolver, o Senhor dos exércitos está comigo. Aleluia. Tem que gravar isso na sua mente, no seu coração. Porque se a gente esquece da palavra do Senhor em nossa vida, o inimigo vai ter poder sobre a sua vida. Misericórdia. É a verdade do Senhor. O Senhor dos exércitos está com você, está comigo a cada romper da manhã. Glória a Deus. Ele tem cuidado de nós. Amém. Por que vamos temer o diabo? Não tem motivo, gente. Não tem motivo. A nossa luta é contra ele. Para lutar contra ele, a palavra do Senhor tem que estar enraizada em nossa vida. E temos certeza que Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele nos socorre na angústia. E não temeremos ninguém, porque Ele está conosco. Aleluia. Fazemos parte de um exército celestial. E o nosso Deus é o general de guerra. Aleluia. Glória a Deus. Ele é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Ele está à frente, nos guerreando. E a vitória já está garantida em Jesus Cristo. Amém. Então, o diabo se opõe. Mas nós já temos a vitória no nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, verso 1. A próxima obra dele, a artimanha dele, é tentar-nos a pecar. Mateus capítulo 4, versículo 1. A tentação de Jesus.
Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Às vezes a pessoa fala assim: você está sendo levado pelo diabo aí nas provações. Não. O próprio Espírito Santo nos leva a ser provados num teste de fogo com Deus, para provar a nossa fé. Só que no final, você vai estar refinado, o seu caráter vai estar moldado e a vitória é garantida. Glória a Deus. Mateus capítulo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha você vê, até Jesus foi tentado. Até o próprio Senhor, Deus, foi tentado. A gente não vai ser? Sou um menorzinho? É verdade, pastor. A gente é tentado todos os dias, cada um na sua fraqueza. Alguns têm fraqueza para a bebida alcoólica, é tentado nisso. Alguns têm fraqueza para o cigarro, é tentado nisso. Alguns é tentado sobre as drogas, porque ele gosta e está viciado nisso. Alguns é tentado na pornografia, porque está viciado naquilo. Cada um tem... Ou alguns são tentados em fofocar dos outros, porque é tentado naquilo. Gosta de falar dos outros, então vai ser tentado naquilo. É a fraqueza. Alguns gostam de maquinar o mal contra o seu irmão, pensar o mal, vai ser tentado naquilo. Aonde é a sua fraqueza, você vai ser tentado. Só que Jesus, ele venceu a tentação através da palavra. Amém. Ele jejuou, ele orou, e na palavra ele venceu as tentações. Glória a Deus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Jesus estava com fome. O tentador, o diabo, chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava fraco, cansado, estava com fome. Tentou a natureza humana dele? Não, porque tentou fazer com que Jesus usasse o poder dele para transformar as pedras em pães. O diabo tentou Jesus na sua natureza divina. Jesus 100% homem, 100% Deus. Ali ele estava fraco como ser humano, por falta de comida, mas ele estava fortalecido no Senhor, porque ele era Deus. Aleluia. Por isso o jejum e a consagração é importante em nossa vida, porque quando vier a fraqueza da nossa vida, de algo que você tem, se você está jejuando e consagrando, vai vir a tentação, mas na palavra e no Espírito você vencerá essa tentação. Amém. Jesus, na sua oração do Pai Nosso, fala para a gente orar ao Senhor para que a gente nos dê o escape da tentação. A gente não enfrenta: ô Samuel, eu bebo muito, já bebi muito na minha vida, por exemplo, tá? Bebi muito na minha vida, eu vou lá no meio do bar lá e vou pregar para aquele povo lá. Você vai pregar como se você ainda não superou a bebida alcoólica ainda? E o vício? Porque se você for direto à sua tentação, é perigoso você não vencer. Porque na oração do Pai Nosso, é para Deus nos dar o escape da tentação. A gente resiste ao diabo, ele foge de nós, certo? A tentação, a gente foge dela. Então, se você é tentado em algo, tudo que aquela coisa está perto de você, jogue fora, descarta essa tentação da sua vida. Se é bebida, descarta tudo que vem o cheiro de bebida, vem as latinhas, descarta tudo. Afaste ambientes que tenha bebida alcoólica. Afaste ambientes que tenha cigarro. Jogue todo o cigarro fora. Mas pastor, aí vem aquela abstinência. Jejum e oração no Espírito vai te fortalecer. Amém. Em nome de Jesus, tem que crer. Se você quer mudança, tem que crer. A palavra do Senhor é para quem crê. A vitória é para quem crê. Aí é o uso da sua fé. Pastor, mas eu estou com pouca força de vontade. Falta jejum, falta consagração. Jesus venceu através do jejum, da consagração. Imagina 40 dias sem comer, é muita coisa. Ele estava ali com muita fome, no deserto ainda, com aquele sol rachando. Mas ele falou o seguinte para o diabo: está escrito, usou a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O diabo tomou a primeira pancada no rosto. Só que ele é teimoso. Ele tentou de novo. O bicho, ele é sujo. A gente vence o pecado hoje, a nossa tentação hoje. No outro dia ele tenta de novo no mesmo lugar. No outro dia ele tenta de novo. E aí você vai parar a obra? Não, você vai continuar enraizado na palavra. Vai continuar vencendo essa sua natureza. Jesus, olha lá, verso 5, o diabo levou Jesus à cidade santa
e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Aí vem Jesus com a palavra. Também está escrito, sem vergonha: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, palavra. A gente vence quando a gente está enraizado com a palavra em nosso coração. A gente não vence essa natureza corrupta com a nossa própria força, não, é com a palavra. Sem a palavra de Deus em nossa vida, não vencemos nada neste mundo. Graças a Deus que nos concedeu esses profetas, esses apóstolos para escreverem a palavra do Senhor e estar viva hoje para lermos e meditarmos dia e noite. Porque quando lemos a palavra, o Espírito Santo nos fortalece. Aleluia. É através da palavra. Glória a Deus. Aí o sem vergonha vai de novo no verso 8. Levou novamente o diabo Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O mundo pertence ao diabo. A palavra fala: o mundo jaz no maligno. Então tudo que existe neste mundo está nas mãos dele. Porque o reino nosso não é aqui, é no céu. Teremos um reino milenar com Cristo nessa terra aqui? Teremos. Mas por enquanto o mundo jaz no maligno. Aí o diabo oferece para Jesus tudo isso. E fala, verso 9: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele é teimoso. Tomou 2 pancadas no rosto e continuou tentando o mestre, Senhor. Aí Jesus vem para terminar com ele: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Jesus venceu, nos mostrando que venceu através do jejum, oração e palavra. Aleluia. Ah, pastor, eu estou ouvindo louvor, mas não ler a Bíblia não adianta. Tem que ler, tem que meditar. Não é o louvor que vai te libertar, claro que os louvores libertam, sim. Mas se você não tem meditação na palavra todo dia, não vai adiantar, não. Vai faltar algo. Isso aqui, passou anos, milhares e milhares de anos e nunca foi destruído. Porque é palavra. Glória a Deus. É palavra. Aleluia. Louvores sem palavra, fica um alerta. Louvores sem a palavra do louvor não edifica. Louvores com palavra edifica. Amém, Jesus. Que é o que nós temos louvado para a glória do Senhor. Louvores com palavra edifica. Amém. Louvores sem palavra alimenta a alma. A pessoa sai daqui e vive do jeito que quer depois, porque não tocou, não restaurou. Louvores com palavra, nós temos feito para a glória do Senhor, toca no coração, o Espírito renova, transforma, restaura para a glória do Senhor. Glória a Deus. Então, até ao escrever, ao compor os louvores, os compositores tem que ter palavra enraizada no coração. Glória a Deus. Se escrever de qualquer maneira, sai algo que não é de Deus, não é divino. Davi, quando escrevia os seus louvores, compunha os seus hinos, era ali inspirado pelo Espírito Santo ao compor, para renovar e restaurar almas que estavam cativas pelo inimigo. Olha os salmos de Davi, que lindos salmos são, edificando nós até hoje. Quando estamos abatidos, vamos aonde? Lembra do salmo. Há tantos salmos lindos para nós, para a alma batida, para restaurar a alma, para renovar a alma, renovar o espírito. Então são canções que traz o Espírito Santo com a sua palavra para nós. Mas não adianta apenas ouvi-las, tem que ler e meditar a palavra do Senhor. Amém. Aí quando a tentação vier sobre você, vem aquele cheiro que lembra aquela sua fraqueza, você fala: não, peraí, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o maligno, e eu também já venci no nome de Jesus. Glória a Deus. Ele me deu a capacidade de vencer a minha fraqueza. Jesus me deu a capacidade, então você começa a falar a palavra contra a sua fraqueza. Você começa a combater a sua fraqueza com a palavra. Vai ler a Bíblia. Já coloca um louvor de fundo para dar aquele fortalecimento espiritual a mais. E vai meditar na palavra. Está fraco, está querendo beber, está querendo fazer coisas que não deve. Vai ler a Bíblia, coloca um louvor espiritual e começa ali a meditar. Aleluia. Que aquela tentação Opa. vai embora. Amém. Glória a Deus. Não vai de encontro à tentação. O diabo vai tentar todo dia nossas fraquezas. 1 Coríntios capítulo 10.
1 Coríntios capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Olha só, não é tentação que o diabo lança, ele usa a nossa fraqueza, que eu acabei de falar. Ele não vem com uma tentação preparada, assim, um prato de tentação, toma aqui, ó, mas eu vou te tentar. Não, a tentação é humana, é fraqueza nossa. Cada um de nós tem uma fraqueza dessa carne, que temos que combater todo dia. Então o diabo vai usar essa fraqueza nossa para nos tentar. Então temos que tomar cuidado, fazer uma autoanálise em nossa vida para saber qual é a nossa fraqueza que tanto nos leva a pecar. E vencermos essa fraqueza em nome de Jesus. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Olha aí. Deus claramente nessa palavra usada por Paulo fala que nós conseguimos vencer as tentações. Deus, Ele nos dá o escape das tentações. Aí você fala, mas pastor, passei tanto tempo cometendo este pecado, como é que eu sou liberto? Eu não estou conseguindo não. É liberto sim. Está aqui, ó, tentação humana, você consegue. Não há tentação que você não consiga superar. Olha aqui a palavra. Deus não nos deixará tentar acima do que podeis resistir. Vocês conseguem. Vou dar um exemplo do meu primo Robson, para o seu do Robson. Vou dar um exemplo seu aqui. Ele ficava fumando muito, né, Robson? E graças a Deus, ele foi liberto. Ele foi liberto. O meu tio Ceará bebia e fumava. Parou também os dois. Parou de beber e fumar. Parou em glória do Senhor. Por quê? Tentação humana, era a fraqueza deles. Mas aí, Deus deu escape. Porque Ele quis, força de vontade. Ele buscou o Espírito Santo, buscou a palavra, está buscando até hoje. E Deus o está fortalecendo a cada dia. Para a honra e glória do Senhor. Então você é capaz? É sim. Através da palavra, através do Espírito Santo. Não há tentação que não seja Deus te dando a capacidade para suportar, para vencer. Não existe tentação que você não consiga suportar. Pastor, eu sou fraco, você é fraco, mas Deus é forte. Amém. Deus é soberano. Amém. Glória a Deus. Então não tem por que você ficar se menosprezando com a sua fraqueza. Vença ela no poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Está depois de Coríntios. Gálatas capítulo 5. Está depois de Coríntios. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Mais uma carta de Paulo para nós aprendermos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Aleluia. Digo, porém, andai no Espírito. Aqui está com letra maiúscula, certo? Espírito Santo. E não satisfareis os desejos da carne. Que eu estou falando aqui para vocês. Pois a carne, a nossa natureza, deseja o que é contrário ao que o Espírito quer. E o Espírito, o que é contrário à nossa carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, a guerra espiritual ela é constante. Nós batalhamos contra o maligno em todo momento, em cada segundo de nossa vida. A guerra espiritual ela está aí. A gente não vê, mas ela está presente. E aí o inimigo vem com tentação sobre você. Se você não andar em espírito, conforme eu falei aqui, você vai cair toda vez que a tentação vier. Toda vez que vier algo que é a sua fraqueza, você vai lá e te encontra o pecado e vai abraçar aquilo. Porque não está andando em espírito. É a palavra. Andai no espírito para que vocês não satisfaçam o desejo da sua carne. Para que você não seja fraco perante a fraqueza da sua carne. Andai
em espírito. Andar em espírito é você estar todo dia meditando na palavra, ouvindo louvores espirituais, jejuando e consagrando ao Senhor. Se não fizermos isso, toda vez que vier a tentação da nossa fraqueza, o inimigo vai usar e vai nos abater. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer ver o Márcio restaurado, Deus quer ver a Solange restaurada, Deus quer ver cada um de nós restaurado para a honra e glória dele. Glória a Deus. Mas cabe a nós andarmos em espírito, irmãos e irmãs. Amém. Se a gente não andar com a palavra, não andar conforme o Espírito quer, toda vez a tentação vai bater na porta do nosso coração e ela vai entrar. Porque nós vamos estar com a porta aberta para a fraqueza nossa. Vocês sabem, se fazer uma autoanálise, cada um a sua fraqueza. Alguns é ouvir música mundana, vai ficar ouvindo lá direto. Vence essa fraqueza. Anda com Deus, que Deus andará com você a cada dia. Não vem com essa que, eu estou pecando, mas Deus está comigo. Não, não. Tem que andar em espírito para que Deus acompanhe a sua vida diariamente. Enoque andou com Deus. Lá no Antigo Testamento, ele andou com Deus. Imagina um homem cheio de Deus, era Enoque. Por quê? Porque ele foi transladado, ele não chegou a ver a morte. Deus falou, Enoque, vem cá, está na hora, vem comigo, vem, porque você está muito santo comigo, vem cá. Estou vendo o brilho meu em você, Enoque, vem cá, vem pra cima, vem. A santidade andava em espírito. Deus não permitiu Enoque ver a morte, porque andava com ele diariamente. Imagina aquele homem, como é que ele era. A fraqueza vinha, ele logo já chutava a fraqueza para longe. Não, mas não. Aqui está o Espírito Santo, aqui não entra fraqueza. Saiba que vocês, sendo filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós e é Ele que nos capacita a vencer. Não se menospreze perante a sua fraqueza, não se sinta menor. Vença em Cristo Jesus. Amém. Porque Ele te dá esta capacidade. Mateus capítulo 13, versículo 19, vamos encerrar nesta artimanha aqui. Mateus capítulo 13, verso 19. Mateus capítulo 13, verso 19. Então o que nós já aprendemos sobre o maligno e como vencê-lo? Ele nos tenta a desobediência, mas se a gente obedecer a Deus, amar a Deus, estar temendo ao Senhor, amar a sua palavra, a gente não vai desobedecer a Deus. Ele nos calunia todos os dias, mas se a gente não der ouvidos às calúnias, der ouvido à palavra, a gente vai estar fortalecido no Senhor e não cairemos perante as calúnias do inimigo. Ele causa enfermidades, mas se a gente estiver em constante oração, revestido da armadura de Deus, o inimigo não tem poder para nos causar enfermidades. Ele se opõe a nós, mas nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo, que está ao lado do Pai intercedendo por nós. Ele tenta-nos a pecar, mas a gente vê uma palavra enraizada no Senhor, a gente vence o pecado, vence a tentação através do Espírito Santo. Mateus capítulo 13, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem quem? O maligno, e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Qual que é a próxima obra do maligno contra nós? Você prega a palavra para a pessoa, ele vai lá e arranca a palavra do coração daquela pessoa, para que aquela pessoa continue no mundo, vivendo como quer, sendo ali escrava dele. A gente prega, a gente anuncia, só que se aquela pessoa não tiver com ouvido para ouvir a palavra, o diabo ele vai lá e pega a palavra, pega a semente e arranca daquela pessoa. Muitos se frustram com isso. Muitos pregadores, muitas pessoas que pregam a palavra, que anunciam para o seu próximo, até para a sua própria família, está pregando, está falando de Deus e a palavra não está indo, né? Parece que não está indo. Parece que a pessoa não quer nem saber de ouvir. Mas não, o maligno está tirando. Porque aquela pessoa ainda não está querendo aceitar o Senhor em seu coração. Não quer reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Aí o maligno vai lá e tira a palavra que você pregou. Não, deixa eu pegar aqui. Você não vai para o autismo não. Vai continuar comigo. Vou continuar pisando em você. É isso que o diabo faz.
Mas quando a pessoa ela está de coração aberto para receber a palavra, o diabo não tem poder para tirar a palavra que foi semeada. A terra, ou seja, a pessoa, o coração, a terra, o coração tem que estar sensível a querer ouvir a palavra do Senhor. Amém. Aí tem aquelas pessoas, não, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e vou continuar fazendo. Então você nunca vai ter a palavra germinando em seu coração. O diabo vai sempre tirar, por causa desse seu eu, por causa desse seu orgulho, por causa da sua soberba. Se você se humilhar perante o Senhor, não, eu quero ouvir, eu vou mudar sim, eu quero mudar. O diabo não tem poder para tirar a palavra do seu coração. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Para finalizarmos aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. E finalizamos aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Venho sem demora, diz Jesus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí você vai estar perguntando, mas o que esse versículo tem a ver com a boa semente? Guarda a sua fé. Guarda a palavra do Senhor em seu coração com vários cadeados, para que o inimigo não tome a sua fé, para que o inimigo não tome a palavra de Deus que está na sua vida. Mas pastor, tem como ele poder tirar de nós que estamos na presença de Deus? Tem. Há muitos que saem da presença de Deus, andam com Deus a vida toda, por um deslize de mente, de coração, vai embora. Porque o diabo conseguiu distorcer a verdade no coração da pessoa e arrancou a palavra da verdade, deixou a palavra da mentira no coração. A boa semente foi arrancada da terra e foi semeada uma semente do mal. Há muitos que antes pregavam e arrebatavam almas ao Senhor, louvavam e almas vinham para o Senhor, e agora estão no mundo julgados, porque o diabo conseguiu lançar a semente dele. Pegou a semente boa, arrancou e lançou a semente mal. Mas como que ele arranca de pessoas que estão na presença do Senhor, pastor Esdras? São pessoas que desobedeceram a Deus, são pessoas que dão ouvido às calúnias, são pessoas que foram tentadas e caíram nas tentações, são pessoas que o diabo opôs a elas e elas não conseguiram resistir à oposição e caíram perante a tentativa do maligno. Por isso, o que Deus está ensinando para nós nessa série de mensagens é para a gente se fortalecer para que isso não aconteça com nós. Jesus ele está falando, eu estou chegando, venho sem demora. Ah, pastor, mas está lá 1000 anos atrás, está lá em Apocalipse. Não, hoje está se cumprindo. Ele vem sem demora. Se a gente não se ligar no trono de Deus, ele pode vir agora, e aí? Se ele vier agora, sua alma está preparada? Se ele vier agora buscar a noiva, será que você guardou a palavra dele no seu coração? Será que você está enraizado na palavra dele e guardou a fé? Não perdeu para as suas fraquezas? Não perdeu para as tentações? Não perdeu para as enfermidades? Não perdeu para as calúnias? Não perdeu para as desobediências? Guarda a palavra de Deus, guarda a sua fé, para que o diabo não a roube. Essa é uma das funções dele também. Semear a semente dele, a palavra distorcida, e roubar a palavra do Senhor do seu coração, roubar a sua fé. Nos últimos dias, nos últimos tempos, pessoas têm caído perante a palavra que tem sido pregada de maneira ao contrário. Não pregam salvação, não pregam o céu, não pregam arrependimento, pregam a sua bênção terrena. Mas sabemos que a nossa bênção não é terrena, ela é celestial. Glória a Deus. É no céu preparado para todos nós. Glória a Deus. Mas pastor, eu quero ganhar as coisas aqui na terra. Desliga desta terra e liga no céu em nome de Jesus. Amém. Aquele que quer o reino dos céus, aquilo que você necessita na terra, vestimenta, comida, será vindo do Senhor na sua vida. Aquilo que você necessita, Deus proverá. Não tem que se preocupar, tem que trabalhar, claro, mas não se preocupar. Porque Deus ele vai cuidar disso que você necessita. Se preocupe com o reino dos céus. Porque é a morada de Deus que aguarda todos nós. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar.
E esse lugar eu creio que já está preparado para todos nós. Esse lugar já está preparado para os santos do Senhor. Aleluia. E é um lugar de paz, é um lugar de gozo, é um lugar de alegria, é um lugar que não tem tristeza, é um lugar que não tem mais depressão, é um lugar que não tem mais batalha contra o filho, contra o pai, não tem mais isso. É um lugar pleno com o nosso Pai Celestial. Aleluia, Deus. Amém. Aonde a luz é só Ele. Amém. Aonde a paz é somente Ele. Amém. Aonde o descanso é somente Ele. Imagina você andando com Ele lado a lado, como foi lá no Éden, Adão com Ele. Opa, deixa eu dar essa mão, papai. Vamos andar juntos, vamos andar lá no céu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Andar com o nosso Criador. Andar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus não chega perto do Samuel. Samuel, olha aqui, Samuel. Ó, morri por você, ó. Olha as marcas aqui, ó. Pega aqui, ó. Imagina, Samuel. É forte, né? A gente poder andar com o nosso Mestre e Senhor, que foi através dele que nós estamos aqui de pé até hoje. Aleluia. Verdade. Como nós somos gratos ao nosso Senhor Jesus, e é por ele que nós estamos aqui. É através dele que nós vencemos as tentações. É através dele que nós vencemos o pecado. Nós vencemos lá na cruz do Calvário através dele, do sangue de Jesus. Podem vir orar, amém? Consagrar em nome de Jesus. Guardemos a palavra do Senhor. Guardemos o que temos, a palavra. Enraizados na fé. Porque sem a fé a gente não agrada a Deus. Sem a fé, não vencemos o maligno. É através da fé, é através da palavra, é através do jejum, é através da consagração, de uma vida constante na presença do Senhor. Amém, irmãos? Deu para entender a mensagem de hoje? Amém. Glória a Deus. As palmas exaltam lá no nosso Deus.